Bom estar aqui, irmãos. Vocês estão felizes? De verdade? Não é só um jargão, né? Vocês estão felizes, né? Vocês estão realmente felizes, agradecidos? Entendendo o propósito dessa manhã? Amém? Não estão aqui de qualquer jeito? Hein? Amém. Porque não é só mais um culto, né? Não é só mais um encontro. É um encontro, sim, mas muito especial. É um dia que a gente tira no ano para fazer algo muito especial. E que a gente é encorajado pela palavra do Senhor a fazer. Quero trazer uma reflexão muito rapidinha. A pastora Van abriu aqui falando basicamente o que eu vou falar, então eu vou reforçar. Porque eu acho que é uma coisa que precisa estar no nosso coração. Na verdade, esse é um encontro, esse é um momento muito sério e muito contra a cultura, se eu posso dizer assim. Agradecer hoje em dia ficou meio fora de moda, não é verdade? Ser grato, ser satisfeito, ser agradecido ficou meio fora de moda. Mas, e por isso eu acho que é um encontro tão especial e que a gente precisa cultivar. Mas antes de eu entrar na palavra, eu quero orar com você mais um pouquinho, para que nesses poucos minutos o Senhor toque no nosso coração, mude a nossa mentalidade mais um pouquinho nessa manhã. Pode ser? Vocês podem orar por mim também aí? Orar por nós, para o Senhor falar com a gente? Deus, nós te louvamos mais uma vez. Te louvamos pela tua presença aqui, que é a principal nessa manhã, que nos traz alegria, que nos traz convicção. Nós te agradecemos, Senhor, e pedimos que o teu Espírito nessa manhã continue trazendo sobre nós cada vez mais entendimento, cada vez mais mudando a nossa mentalidade, cada vez mais trazendo convicção ao nosso coração. E eu oro, Deus, para que o teu Espírito sopre aos nossos corações nessa manhã, reavivando algumas coisas que podem estar adormecidas, trazendo mesmo alegria para o nosso coração, convertendo o nosso coração ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, abrimos nosso coração, abrimos nossa mente, te entregamos a nossa atenção nesse momento mais uma vez, Senhor. É o que nós te pedimos, Espírito Santo. Tem liberdade aqui de nos tocar, de acessar lugares profundos no nosso coração. Por meio da tua palavra é o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria que você abrisse aí no seu lugar a sua Bíblia, o seu smartphone, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. É um texto que tem tudo a ver com essa manhã. Irmãos, como eu vinha dizendo antes da gente comentar do texto, hoje ser alguém agradecido se tornou raridade. A gente vive num tempo de muita insatisfação e ingratidão, não é verdade? A gente está sempre em busca daquilo que a gente não tem ainda, é ou não é? A gente trabalha para conquistar aquilo que a gente não tem ainda. E também, na verdade, quando a gente não consegue alcançar, a frustração, a murmuração, a reclamação, às vezes bate na nossa porta, né? E é uma tendência do ser humano, do homem caído, a viver uma vida assim, não é? Se a gente olhar lá para Israel, quando Israel é liberto do Egito, vocês se lembram? Israel vivia escravo por 400 anos. Deus vai lá, liberta o povo dele de forma maravilhosa. Envia Moisés e tira o povo de lá. O povo no deserto, rapidamente, ao invés de se lembrar daquilo que o Senhor tinha feito, o que eles fazem, irmãos? Quem sabe? Eles reclamam, eles murmuram. Então, existe uma tendência no ser humano, até mesmo daqueles que, como nós, tivemos um encontro com o Senhor, às vezes de ter uma prática de vida murmuradora, reclamadora, se esquecendo daquilo que o Senhor já fez. Então, viver uma vida em gratidão é raridade hoje em dia. Mas eu acredito que é justamente isso que o Senhor quer nos despertar nessa manhã com esse encontro. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, vai dizer:
o seguinte, ele diz, Paulo dizendo: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Mais uma vez, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja, como nós, é como se o Adriel escrevesse para a gente hoje, vou usar esse exemplo. E ele dá algumas orientações para a igreja lá de Tessalonicenses, e uma delas é isso. Ele vai falar sobre outras coisas, mas nesse versículo, especificamente nessa parte da carta, ele vai trazer essa orientação. Sejam gratos, sejam agradecidos em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para vocês. E eu quero dividir esse versículo em 3 partes, rapidamente, e a gente vai falar um pouco sobre essas 3 partes. Então, a primeira coisa que eu gostaria que ficasse no nosso coração e que o apóstolo Paulo ele vem trazer para a gente, que Deus, na verdade, está falando ao nosso coração nessa manhã, é: sejam gratos. A primeira coisa, sejam agradecidos. Irmão, se a gente olhar para toda a Escritura, para a Bíblia, para a Palavra de Deus, para esse livro que você está segurando aí, ou para o celular, que é a Bíblia digitalizada, a gente vai encontrar vários textos, vários, na verdade, imperativos do Senhor para a gente, a respeito de gratidão. Se a gente ler Salmos, como a gente leu, a gente vai ver lá: sejam agradecidos. Entrem pelas portas com ações de graça. Quais outros imperativos aqui a respeito de gratidão? Rendam graças ao Senhor. A gente vai encontrar várias, como se fossem ordens, imperativos, é como se fossem: façam, hajam, vivam assim. Então, ao longo de toda a Bíblia, a gente vai encontrar imperativos para que a gente seja agradecido. Então, eu entendo que quanto mais ênfase a gente encontra para um termo, para uma palavra, para uma frase, para algo que Deus está falando, é porque isso tem importância para Ele. Não é? Se a gente amem, se a gente vê a palavra lá, o imperativo amem, isso é importante para Deus. Se a gente vê algo se repetindo na palavra, a gente entende que isso é importante. Ser agradecido é importante para o Senhor. Por isso Ele diz para a gente nessa manhã: sejam agradecidos. Vivam uma vida se lembrando daquilo que eu fiz por vocês. Não se esqueçam daquilo que eu fiz por vocês. E como eu estava dizendo, por que isso é tão importante para o Senhor? Porque Ele nos conhece. Por que a gente precisa sempre revisitar textos como esse? Porque Ele sabe da nossa tendência a não ser agradecido, não é? Ele nos criou, Ele sabe, Ele não nos criou dessa forma, mas Ele conhece o nosso interior e Ele sabe que o pecado vem nesse sentido para nos afetar, para tirar a gente essa perspectiva de gratidão. Então, Ele nos orienta nessa manhã: sejam agradecidos. Rendam graças. Deem graças. Isso é importante para o Senhor. A gratidão, ela deve fazer parte do nosso estilo de vida. A gratidão deve ser parte do estilo de vida de todo aquele que teve um encontro com o Senhor. Eu sei que você tem motivos para agradecer nessa manhã aqui. Você que veio aqui, que saiu da sua casa. E a minha pergunta para você, nessa primeira parte, é como, na verdade, como não agradecer? Como olhar para o nosso Senhor e como não responder Ele em gratidão? Como olhar para o nosso passado e ver a gente hoje, como a gente está, de onde a gente saiu, e não agradecer ao Senhor? Como não lembrar do lugar que a gente estava, seja físico ou espiritual, e olhar para a gente hoje? A palavra do Senhor diz que a gente está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Como não perceber isso e não agradecer? Nós precisamos ser gratos, irmãos. Precisamos ser gratos. E não só hoje no culto de ações de graças. Mas a palavra do Senhor, como eu disse, ela nos convida a ter um estilo de vida de gratidão, de alguém que é extremamente grato, porque sabe de onde saiu, porque sabe para onde ia se não fosse o Senhor. Quantos sabem para onde iam e para onde estão indo agora graças ao Senhor? Você sabe? Isso precisa motivar o nosso coração. Isso precisa motivar o nosso coração a ser agradecido. Então essa é a primeira coisa. Meu irmão, minha irmã, você pode olhar para alguém que está do seu lado e falar isso: seja grato. Tenha uma vida de gratidão.
Lute contra a reclamação, contra a murmuração. Nós precisamos, irmãos, confrontar, bater de frente com essa tendência pecaminosa de todo ser humano, que todos nós temos, de sermos reclamões e murmuradores. Nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor, não é verdade? Muitos motivos. Muitos motivos. Então a primeira coisa é, sejamos agradecidos, não só no culto de ação de graças, mas em todo o tempo. A segunda parte desse versículo é, sejam gratos, sejam agradecidos em todas as circunstâncias. E aí eu acho que é o que pega a gente. É aí que o calo aperta, né? Porque nós temos uma dificuldade de agradecer, mas nós até agradecemos. Quando recebemos o que queremos, quando somos atendidos, quando o nosso sonho é realizado, quando a porta do emprego se abre, quando eu encontro um namorado, quando eu caso, quando eu consigo ter filhos. Aí a gente é agradecido, né? Mas o apóstolo Paulo, o Senhor, por meio do apóstolo Paulo, está nos dizendo, sejam gratos em todas as circunstâncias. Em todas elas. E todas, o que significa todas? Todas, não é? Nós precisamos ser gratos em todas as circunstâncias. Ser agradecido em todas as circunstâncias fala sobre enxergar tudo o que acontece com a gente sob a perspectiva de Deus. Sermos agradecidos em todas as circunstâncias fala sobre conseguir enxergar a tribulação, a necessidade, a prova, uma situação difícil, até mesmo desemprego, uma enfermidade, sob a perspectiva de Deus. Aí a gente consegue ser agradecido. Aqui o apóstolo Paulo está nos fazendo um convite para a gente entender que tudo o que Deus permite que nos aconteça tem o poder de nos aperfeiçoar, de contribuir para o nosso crescimento e amadurecimento. Então, na verdade, nós não precisamos agradecer pela doença. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Não é agradecer pelo mal. Mas é agradecer porque por meio de uma dificuldade, por meio de um momento de tribulação, o Senhor está trabalhando na gente. O Senhor está nos aperfeiçoando. Ele está nos esticando, como a gente fala muito aqui. Ele tá nos colocando num lugar de crescimento. E eu sei que é difícil, irmãos, eu sei que não é simples. Quando a gente está vivendo uma situação de aperto, eu sei que não é simples, mas é possível. E é isso que a palavra do Senhor está dizendo. O próprio apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 8:28, ele diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas é passar necessidade, é sofrer por uma enfermidade, é não ter dinheiro às vezes para comprar o que a gente quer comprar. Mas apesar disso, enxergar os porquês ou os praquês do Senhor. Aí a gente consegue ser agradecido. O mesmo apóstolo, ele vai dizer assim que ele se gloriava nas tribulações. Esse cara é fantástico, né? Ele parece até um querubim, né, Van? Mas não, ele era humano como eu e você. Ele diz, eu me glorio nas tribulações, porque elas produzem. Porque a tribulação produz. E ele vai continuar dizendo, a tribulação produz paciência. E aí ele começa a falar sobre virtude. Então, meu irmão, minha irmã, igreja do Senhor, que a gente consiga avançar para esse nível de ver o Senhor em toda e qualquer situação que a gente estiver passando. Na situação de escassez, Deus, o que o Senhor quer me ensinar? O que eu preciso aprender nessa situação? Esse ano foi um ano desafiador para a gente como comunidade, mas nós conversávamos, né? É impressionante o quanto Deus fez esse ano, como Ele nos esticou, quanto a gente cresceu, como Ele mudou o nosso coração, como Ele nos ensinou coisas que talvez a gente só aprenderia se a gente passasse por um momento difícil. Então, eu quero convidar você, não sei sua situação, mas eu sei que provavelmente você está passando por um momento de dificuldade. Porque todos nós temos algo que nos incomoda, que nos entristece, que nos falta. Eu quero convidar você nessa manhã a ser agradecido por essas situações que Deus tem permitido acontecer na sua vida. Seja ela qual for.
seja ela qual for, o que o Senhor está querendo te ensinar, o que o Senhor está querendo trabalhar em você com essa situação. Isso é ser agradecido em toda circunstância. Essa é a maneira de Deus ver, essa é a perspectiva de Deus. Deus não vê só a dificuldade, Ele vê além da dificuldade. Ele vê além. Então Ele permite coisas na nossa vida para um propósito muito maior que a gente não está entendendo agora, mas a gente vai entender. A gente vai perceber depois que a gente passar por Ele. Então não reclame, não desista, não murmure, fique firme. Permaneça, persevere no Senhor. Agradeça. Que a gente saia dessa manhã um pouco mais amadurecido no Senhor para a gente conseguir fazer isso. Porque eu acho que só quando a gente está caminhando para esse lugar de maturidade, a gente consegue dizer o que o apóstolo disse aqui. Eu me alegro. Eu me glorio nas tribulações. Eu me alegro por passar por um aperto aqui, porque eu sei que Deus está permitindo isso para alguma coisa. Eu sei, nada foge do controle do Senhor. Satanás não tem essa liberdade para fazer o que ele quiser com a minha vida. Deus permite coisas com propósitos específicos. Então, quero encorajar você nessa manhã a agradecer ao Senhor pela dificuldade também. Agradecer ao Senhor, talvez por coisas difíceis que aconteceram ao longo do ano, que ainda não passaram, que estão passando. Mas quero te convidar a fazer isso, porque a palavra do Senhor nos convida para isso. Sejam gratos em todas as circunstâncias, seja ela qual for. E a terceira coisa, e eu estou terminando, é porque essa é a vontade de Deus para vocês. Sejam gratos em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para vocês. Dentro da vontade de Deus, irmãos, estão incluídas muitas coisas. E o senso de gratidão em nós está dentro da vontade de Deus. A gente quer agradar o Senhor, a gente quer viver uma vida dentro da vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável. A gente precisa viver uma vida em gratidão. A gente precisa decidir agradecer mesmo quando a gente não encontra motivos para isso. Se a gente quer agradar o coração de Deus e viver a vontade de Deus, a gente precisa cultivar um coração agradecido ao Senhor. A gente precisa. E eu sei que você que está aqui nessa manhã, você que saiu da sua casa, deseja agradar o Senhor, deseja viver a vontade dEle, né? Você deseja? Então, que a gente cultive isso. Não só hoje, como eu disse, a gente separou esse dia em comunidade para agradecer ao Senhor. Mas que a gente, ao sair daqui, a gente tenha uma prática de vida de ação de graça constante, de agradecimento constante. Que o Espírito Santo nos ajude nesse processo de olharmos para as situações e encontrarmos Deus em cada uma delas. Em cada uma delas. Nós não estamos soltos, desprotegidos, minha irmã. Eu quero reforçar isso para você. Nós não estamos soltos, desprotegidos e as coisas acontecem aleatoriamente na nossa vida, não. O Senhor é o Deus que sabe exatamente o que permite, que nos dá aquilo que, como eu disse, vai nos aperfeiçoar, vai nos amadurecer, vai nos fazer crescer. Então, que a gente saia dessa manhã com o coração assim convicto de que a gente pode sim agradecer ao Senhor por todas as coisas e viver um estilo de vida de gratidão é vontade de Deus para mim e para você. E não uma vida de reclamação, de descontentamento, não. Essa não é a vontade de Deus para nós. Não, de questionar o Senhor. A gente até pode no desespero, Ele vai nos entender. Mas não, a gente é convidado para viver um estilo de vida que expressa gratidão. Não só ao Senhor, mas às pessoas que estão ao nosso redor. A gente vai ter essa oportunidade nessa manhã. Mas eu gostaria que isso ficasse no nosso coração. Vou repetir para ficar bem gravado. Sejam gratos e não murmuradores ou reclamadores. Não, sejam agradecidos. Vivam um estilo de vida de gratidão. Se lembrando daquilo que o Senhor fez, de quem o Senhor é, de onde você saiu, de onde o Senhor te colocou. E não só por isso, sejam agradecidos em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Vamos mudar a nossa ótica, nós precisamos mudar a nossa ótica.
Para encontrar Deus na situação difícil, a gente precisa mudar a nossa ótica. E a gente pode e precisa pedir isso para o Senhor. E terceiro, que a gente adote um estilo de vida de gratidão, porque essa é a vontade do Senhor para nós. É isso que Ele deseja para mim e para você. É isso que Ele deseja para a sua igreja, que a gente cresça em gratidão, em ações de graça. Essa é a vontade do Senhor para nós. Vocês estão dispostos a viver dessa forma? Desejam viver isso? Isso confronta o nosso coração, não é? Confronta, mas é a vontade de Deus, é desejo do Senhor que a gente cresça e caminhe nessa direção. Então, quero orar com você, para que cada vez mais o Espírito Santo nos abra a visão, abra a perspectiva, para que a gente consiga viver assim para a glória dEle, para louvor dEle. E quero te convidar também, talvez você esteja passando por um momento de dificuldade, de aflição, de escassez, de perda. Mais uma vez, o Senhor te ama, o Senhor sabe exatamente o que permitir, como permitir, por que fazer, para que fazer. E eu quero te convidar, se ainda é difícil agradecer por uma coisa difícil que você está vivendo, fala para o Senhor: Deus, me ajuda a enxergar os propósitos do Senhor nesse processo. O Senhor me ama, eu sei disso, e eu gostaria de orar nesse sentido com você, para que a gente cresça, amadureça, e consiga ver o Senhor em todas as áreas, em todas as circunstâncias da nossa vida. Pode ser? Você pode fechar seus olhos? Em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos nessa manhã. Te louvamos, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, é o nosso Deus, é o nosso Pai. E nós nos aproximamos do Senhor mais uma vez em gratidão, em ações de graça, porque essa é a tua vontade para nós. Que a nossa vida, Deus, expresse gratidão, reconhecimento por quem tu és, pela obra do Senhor, pelo lugar de onde o Senhor nos tirou e para o lugar onde o Senhor está nos colocando, tem nos colocado em Cristo Jesus. Oro, Deus, para que o Senhor traga sobre nós nessa manhã esse senso de gratidão, para que a nossa vida, Deus, nessa manhã exale ações de graça, não só nessa manhã, mas todos os dias, Pai, para que sejamos pessoas agradecidas, pessoas cheias de graça do Senhor, para que a gente exale isso por onde a gente for. Oro para que o Senhor nos ensine, Deus, a reclamar menos, a murmurar menos e sermos mais gratos. Enche os nossos lábios, Senhor, de gratidão. Enche o nosso coração. Abre os nossos olhos para ver tamanha graça, tamanha bondade do Senhor. Oro para que o Senhor também mude a nossa perspectiva quanto às coisas difíceis que a gente tem passado, para que a gente veja a tua boa mão nos sustentando, para que a gente veja os teus propósitos sendo realizados apesar da dificuldade. Oro, Deus, para que o Senhor nos sustente nesses processos que o Senhor tem permitido a gente viver, nos sustente em dependência e em gratidão ao Senhor. Nos amadurece, Senhor, para que possamos ver o Senhor na dificuldade, para que possamos enxergar com os teus olhos além da tribulação, além da provação, que possamos mesmo, Senhor, olhar para o Senhor nesses momentos, descansar no Senhor e agradecer, porque assim como o apóstolo Paulo, nós entendemos que todas as coisas, tudo, Senhor, seja qualquer que for a situação, tudo coopera para o nosso bem, coopera para o bem daqueles que te amam, e por isso nós queremos te agradecer por cada desafio que o Senhor tem nos feito passar, por cada momento, talvez, Senhor, de dificuldade que o Senhor tem permitido sobre a nossa casa. Senhor, talvez isso vai nos unir, talvez isso vai nos aproximar, talvez, enfim, só o Senhor sabe os propósitos, mas nós queremos te agradecer nessa manhã, por todas as coisas que o Senhor nos permitiu viver nesse ano, Senhor, por todas as coisas que o Senhor nos permitiu passar, sentir. Oh Deus, nós estamos aqui nessa manhã e nós queremos te agradecer, porque a tua boa mão nos trouxe até aqui. Apesar de todas as dificuldades, Senhor, nós queremos te agradecer, queremos te louvar, bendizer teu nome
E oro para que o Senhor traga essa perspectiva aos nossos corações diariamente, Deus. Diariamente, porque queremos viver a Tua vontade. Esse é o desejo do nosso coração. Te agradar, Senhor. Te agradar, viver para a Tua glória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Que isso fique no seu coração, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor te abençoe. E vamos viver uma vida de gratidão ao Senhor, amém? Ele é digno, amém, amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aplauda ao Senhor mais forte. Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. A gente vai continuar o nosso culto de ação de graças e agora a gente vai expressar a nossa gratidão ao Senhor através de testemunhos. Alguns irmãos vão compartilhar aqui, vão expressar sua gratidão. E antes de eu chamar a primeira pessoa, eu não poderia deixar também de expressar minha gratidão aqui para vocês hoje, por dois motivos muito especiais para mim e para minha família. Primeiro, eu quero expressar minha gratidão porque hoje eu completo 12 anos de casado com a Mar. São 12 anos que nós estamos casados. 26 de novembro, um dia bem feliz para a gente, né, amor? E desses 12 anos de casados, o segundo motivo que eu não poderia deixar de expressar para vocês a minha gratidão é pela vida da Aurora. Porque a gente, com 12 anos de casado, muitos já sabem do nosso testemunho, mas a gente passou longos anos tentando ter um filho, tentando ter a Aurora, e a gente não conseguia. A maioria de vocês já sabem disso, que para quem não sabe, eu tinha um diagnóstico de infertilidade. Eu não conseguia, a gente não conseguia, a gente tentou de tudo, desde sei lá quando, 2015, não sei. E o Senhor nos abençoou. Eu me lembro que, como é difícil a gente ser grato nesses momentos, né? Eu me lembro que o ano passado, antes de eu fazer o último exame ali para decretar ali que eu não ia dar, segundo a minha visão, né? Eu lembro que eu tinha uma guia de janeiro, e aí eu segurei essa guia até julho do ano passado. Falei, vou repetir os exames. Eu repeti os exames, a gente já tinha feito tratamento com especialistas de fertilidade, não tinha dado certo. Eu tomava injeção para tentar melhorar e não melhorava. E eu lembro que eu tinha uma guia para fazer os exames de novo em janeiro, tinha passado a pandemia já. E aí em julho, eu falei, vou fazer esses exames para ver como tá. Eu fui lá em julho, fiz o exame, e eu lembro que a clínica me ligou. Eu nunca vi isso, mas a clínica me ligou para saber o que estava acontecendo comigo, porque a minha situação tinha piorado, ela não tinha melhorado com o meu tratamento. E aquele dia foi um dia bem triste para mim. Eu me lembro que eu fui para... A Má estava nos pais dela, eu fui buscar ela, e eu voltei naquele dia bem triste. Falei, cara, aí eu virei para a Má e falei assim, puxa, amor, essa é a única coisa que eu não vou conseguir te dar, um filho. Aquele dia lá, eu não me lembro no meu coração de ter murmurado alguma vez por conta disso. Mas eu sei quanto é difícil, às vezes, a gente expressar gratidão em momentos difíceis, né? E, para nossa surpresa, mesmo com aquele diagnóstico, a Má já estava grávida naquele dia. E aí a gente foi descobrir em setembro. E por que eu estou compartilhando de novo isso? Porque a Aurora nasceu nesse ano, né? A Aurora nasceu dia 4 de abril. Então eu preciso, primeiro aqui, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, por esses 12 anos de casamento, por esse presente que é a Aurora na nossa vida. Hoje ela acordou comigo, ela acordou 5 horas assim, tive que deitar com ela um pouquinho. E eu acordei de manhã assim com ela no meu peito, eu falei, Deus, muito obrigado. Que presente que o Senhor tem nos dado, que presente, apesar das dificuldades que a gente enfrentou como igreja, das dificuldades que eu e a Má enfrentamos com esse diagnóstico. Às vezes nós achamos que vai ser de um jeito e Deus faz de outro jeito. Então aqui fica a minha expressão de gratidão por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Amém? E eu queria convidar
a primeira pessoa, a segunda, né, que eu fui a primeira, eu queria convidar o Joel. Vem cá, Joel. Aplauda o Joel. Querido Joel. Tem outro. Fica à vontade. Vem. Graça e paz, irmãos. Eu não tenho o hábito de falar à frente, então dá para os irmãos imaginarem como eu estou aqui. Me perdoe pela emoção. O pastor Arnaldo me convidou para falar sobre um tema que eu amo, que é o casa. Tá? A minha esposa e eu, a gente vem de uma experiência de 12 anos orando com o mesmo grupo. E os irmãos não imaginam o que o casa significa para nós, porque nós vimos nisso tudo milagres, nós vimos conversão, nós vimos mudança de hábitos de pessoas que conviviam conosco. Então, o casa para nós tem uma importância muito grande. E agora, vindo para Mogi, Deus nos proporcionou um casa que tem nos alegrado muito, que tem nos trazido bênçãos para nossas vidas. Não tem uma terça-feira, agora vai aqui um pouquinho de marketing, né? Mas não tem uma terça-feira que nós não saímos de lá alegres, felizes, com o coração cheio de alegria por ter aprendido. Nós vamos ao nosso encontro totalmente desarmados. Não tem problema de doutrina, não tem problema de pensamento. A gente consegue divergir sem brigar. Essa é a verdade, né? Então, todos que estão lá vão para aprender. E isso é legal, porque o Espírito Santo trabalha de uma forma livre. Não tem obstáculos para que a gente não aprenda, tá? O casa eu conheço desde pequenininho, alguns dias atrás, né? E as igrejas chamavam de culto nos lares. Os pastores, eles na época incentivavam as famílias a fazerem culto nos seus lares, não é, pastor André? Culto nos seus lares. Então, na minha casa nós tínhamos o culto. E o nosso tema, que se eu fosse denominar um tema para os nossos encontros, está ali em Salmos 133:1. E eu vou falar na versão João Ferreira de Almeida, que é a que eu gosto. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O casa, ele te traz para esse meio. Ele te dá. O casa traz algumas coisas que a gente não percebe no dia a dia. Ele te sociabiliza. Você passa a conviver com pessoas diferentes. Ele te traz um porto seguro, porque quando você precisa, aqueles irmãos estão lá dispostos a orar por você. O nosso grupo, ele traz a bênção de orar por mim nos meus momentos difíceis e me dá a oportunidade para que eu ore por eles também, não só nos momentos difíceis, mas nos momentos de alegria, nas bênçãos. O grupo te traz uma particularidade que a gente não percebe, mas é entender o propósito de Deus em relação à igreja na nossa vida. O que a igreja significa para você? O que a igreja ela traz de benefícios para você? O que você traz de benefícios para a igreja? E o grupo participa isso, indiretamente, mas participa isso na sua vida. Deixa eu ver minha colinha aqui. E aí, o grupo, ele te mostra a cultivar os milagres pequenos e grandes que Deus traz nas nossas vidas no dia a dia. Os livramentos,
uma palavra que você não esperava, alguém passou e te disse algo, e você parou, peraí, aquele bate-papo com o irmão depois da reunião do grupo, ou antes da reunião do grupo, que no outro dia você passa a pensar, o irmão me falou aquilo, por que Deus? Às vezes você acha que é uma ofensa, uma cobrança, e na verdade não é, é Deus te alertando para algo. O grupo traz tudo isso. Você que não faz parte de nenhum grupo, eu te aconselho a ir procurar um grupo, porque isso, o grupo fortalece a igreja. O grupo traz à igreja bênçãos. É interessante que a igreja é o corpo de Cristo, e nós temos papéis diferentes dentro da igreja. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e todos nós sabemos disso. E quando você está no grupo, você está participando do corpo de Cristo. Ali também é o corpo de Cristo. Ali também o Espírito Santo está falando com você. E a gente deixa de lado e perde essas horas ímpar da nossa vida. Nós temos visto no nosso grupo milagres. Nós temos visto no nosso grupo mudanças de hábito. Nós temos visto no nosso grupo crescimento espiritual, crescimento intelectual, porque você conhecer a Bíblia e participar dos assuntos da Bíblia, ele não traz só o conhecimento espiritual, mas o crescimento espiritual, mas o crescimento intelectual também vem junto, tá? Eu oro todos os dias pela igreja, principalmente pelo nosso grupo, porque eu sei as necessidades e as alegrias de cada irmão que está ali, eles sabem as minhas necessidades. Eu vejo muitos nomes para esses encontros, pequenos grupos, culto de oração, culto nas casas, mas o casa foi o nome que mais me agradou, porque é em casa que você se sente à vontade, é em casa que você demonstra quem você é em casa que as pessoas realmente te conhecem, e o casa me proporciona isso. Eu consigo contar minhas piadinhas sem graça, e eles, para me alegrar, eles riem, eu falo e eles acham engraçado, depois eu vou embora, eu falo, para que eu falei essa besteira, né? Mas eles acham engraçado, e eu vivo bem lá, e me dou bem lá. Agradeço ao Zé e à Angélica por sempre estar com as portas abertas para nós, o casal que é são os nossos líderes, a Ana Carla e o Fernando, e nós estarmos juntos todas as terças-feiras lá, cultuando, aprendendo, convivendo e vendo os milagres de Deus nas nossas vidas, e crescendo espiritualmente e conseguindo estar ao lado de Deus no dia a dia e dar a importância a Deus nas nossas vidas. Eu espero que vocês que ainda não têm um grupo possam vir, e dou uma sugestão para vocês. Se você for a algum grupo e você vê que você não se encaixa lá, passa para o outro grupo. Em algum grupo você vai se encaixar, em algum grupo você vai ter pessoas que pensam como você, em algum grupo você vai crescer, em algum grupo você vai valorizar a igreja local, né? Eu paro por aqui, senão eu vou embora e a emoção vai me levando, tá bom? Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Deus abençoe a cada um. Amém. Glória a Deus. Vamos chamar a segunda pessoa aqui que eu queria convidar, é a Júlia. Vem cá, uma salva de palmas para a Júlia. Bom dia, gente. Eu queria falar sobre o casa também, né? Bom, lá no começo do ano, eu não era cristã, não frequentava a igreja, não conhecia a maior parte de todos vocês aqui. Conheci a Letícia
Eu tô emocionada o dia inteiro, gente, então possivelmente eu vou chorar. Eu conheci a Letícia há uns 2 anos atrás e ela sempre me convidou para vir para a igreja e nunca deu certo. Nunca dava, sempre tinha um compromisso, enfim, não rolava. E aí, no começo do ano, o Casa iniciou, né? E aí ela me convidou para ir para a casa dela, conhecer o Casa, conhecer essas meninas maravilhosas. E eu comecei a frequentar. Se tornou um compromisso semanal. Toda terça-feira eu estava lá, não era minha prioridade, não podia fazer qualquer outra coisa na terça. Eu tinha que estar no Casa. Comecei a ir para o Casa, vim uma vez no culto, e eu não vim aqui para o culto, eu só ia no Casa. Ia no Casa, vim uma vez no culto, cedi, conheci, e aí eu fui embora, passei 2 meses fora. E de lá, alguma coisa já tinha mudado, meu coração já não estava mais lá, meu coração estava aqui. Já estava aqui, eu participava online, eu falava, Letícia, eu quero continuar participando, me coloca aí no celular. Estava lá umas 5 horas à frente, mas estava participando. E aí eu voltei, tive a oportunidade de ficar, não fiquei, decidi voltar. Sabia que alguma coisa tinha que acontecer aqui. Voltei. E aí, no primeiro final de semana, a Letícia falou, vou dar um workshop lá. Né? Porque eu conheci a Letícia no trabalho, então a gente trabalha na mesma área. Vou fazer um workshop na igreja, você não quer participar comigo? Não quer falar lá? Eu falei, eu topo, né? Eu adoro topar tudo. Eu falei, eu vou. E aí eu vim. E aí, desde então, eu comecei a vir nos cultos. Todo domingo. Todo domingo, continuei vindo, frequentando Casa. Agora o Casa está de férias, eu não sei mais o que fazer na terça-feira. Comecei a frequentar, me aproximar, fui acolhida de uma forma extraordinária. Desde então, desde o começo do ano, minha vida tem sido transformada. Tenho visto o amor de Deus no extraordinário, no ordinário. Minha vida realmente mudou. A forma que eu cuido da minha casa, a forma que eu lido com a minha família, até mesmo acho que a minha personalidade, né? Eu sempre fui uma pessoa, eu não gostava muito de carinho, de apertar, de abraçar. E não tem como, a gente descobri que não tem como ser crente sem ser carinhoso. Não tem como você entrar na porta, a galera te abraçar, sabe? Te dar um abraço, te dar um beijo, ser carinhoso. Então, até mesmo isso mudou. Minha vida toda, eu sempre fiquei assim, não gosto de apertar, não curto. Agora mudou. As minhas amizades foram restauradas, minha família tem sido restaurada. E meu trabalho. E é isso, gente. Muita coisa tem mudado. E agora estou fazendo o curso de batismo, que se Deus permitir... Em janeiro estamos lá. Estou sendo batizada, se Deus quiser. É isso. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos acelerar aqui. Terceira pessoa que eu quero convidar é a Kátia. Vem cá, Kátia. Uma salva de palmas para a Kátia, gente. Ai, Jesus. Paz, irmãos. É meio difícil. Que nem o Joel falou, né, Joel? É difícil ficar aqui, né? Para eles vai ser tão fácil. E a pastora... Mas, negócio difícil. Assim, gente... eu precisei dar esse testemunho que eu falei para a pastora Vanessa, que eu precisava, que faz muito tempo que eu estou... isso. E Deus falou, é a hora, hein? É a hora. É assim, uns tempos atrás, eu tive um tempo muito difícil com meu filho, que ele pegou uma doença no olho, e ele teve que operar, uma doença muito rara, que eu não sei nem falar o nome direito, e ele operou, e o médico falou que ele ia perder a vista, que ele ia ficar cego, e eu sempre lá. Eu falei para a turma da igreja, muitos oraram por ele, a gente entrou em oração, e hoje eu vim para agradecer e para falar que quem tem alguma doença e acha que não vai ser curado, eu creio que isso veio para te fortalecer, porque o meu filho foi curado, curado totalmente. Ele mudou, ele foi morar fora, na Califórnia. Quando ele foi morar fora, eu fiquei doente. Aí eu que fiquei doente também. Porque eu fiquei preocupada com esse problema dele, que aqui ele tinha todo o apoio, né, com os médicos. E
Quando ele foi embora, ele ficou 2 anos fora. Aí ele voltou com 2 filhas, minha neta, e ele falou assim: mãe, agora eu vou ter que voltar no médico para ver como que está, né, o meu problema. Aí ele foi fazer o exame e o médico perguntou para ele: Felipe, você teve essa doença? Ele falou: tive, operei o olho. Você operou o olho? Operei o olho. Falou: porque aqui nos exames, fez raio-x, fez tudo, tomografia, não consta que ele teve essa doença e nem que ele operou o olho. Então, Deus curou ele por completo. Então, eu vim aqui para dar esse testemunho do meu filho, né? E dar um testemunho meu também, que quando eu estava passando por tudo isso, eu peguei uma alergia no pé e na mão. Eu fiquei com o meu pé, com a sola do pé em carne viva, e a sola da mão em carne, e a palma da mão, a palma da mão em carne viva. Eu até parei de frequentar alguns lugares porque eu tinha vergonha, porque era muito ruim se a pessoa viesse pegar na minha mão, eu não conseguia andar direito também. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, como meu filho foi curado, eu estou com a palma da mão e a sola do pé também ótima. Tá bom? É esse que eu tenho que dar esse testemunho, porque eu sei que a minha família é uma família de milagres, de doença. E cada um está sendo curado de uma doença. Então, eu vim aqui para agradecer a Deus. Tá bom? Glória a Deus. Amém. Obrigado, Cátia. Amém. Mais uma pessoa que a gente queria convidar é o Gabes. Cadê ele? Tá ali, ó. Vem cá, Gabes. Uma salva de palmas pro Gabes. Mais forte, gente. Ele tá com o pai dele aqui hoje. Glória a Deus. Quem vai contar é o meu milagre, não vai ser nem eu, não. Aleluias. Regozijai sempre, orai sem cessar. O texto que a irmã leu aqui, o versículo seguinte, o 18, né? Rendei graça por tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Oh, glória. Aleluia. Como diz Paulo em Efésios, capítulo 2, versículo 9, irmãos. Vós não sois estrangeiros, pessoas desconhecidas, ou forasteiros, pessoas de segunda classe, mas sois concidadãos dos santos da família de Deus. E aqui está mais um grupo, é uma alegria muito grande em conhecer mais esse grupo que faz parte da família do céu. Oh, glória, aleluia. Amados, eu vivo o milagre de Jesus Cristo. Oh, glória, eu sou um milagre. Jesus fez algo na minha vida nesses últimos meses. Eu sou pastor há 30 anos quase. Sempre acreditei no milagre do Senhor. Sempre acreditei na palavra de Deus. Sempre acreditei que Jesus pode e faz o milagre que você e eu precisamos. Há 4 meses atrás, eu estava na minha casa. Eu vou resumir, porque é grande, mas vou resumir. Vou falar resumidamente, para que não cansar os irmãos. Há 4 meses atrás, eu estava na minha casa, sofri um pequeno acidente, num tombo, numa escada que eu caí. 3 dias depois, eu comecei a vomitar muito sangue, mas muito. Jogando fora um sangue precioso, que o meu sangue é precioso, é O negativo, que eu fiquei 1 mês no hospital, não apareceu uma bolsa para me tomar, né? Mas tudo bem, Jesus me deu. Amados, eu procurei um gastro, Dr. Rui, nas clínicas, ele mandou fazer lá um exame, eu fiz o exame e foi constatado que eu tinha no estômago algo diferente, terrível. E ele me encaminhou para a UPA, aqui de Mogi, eu fui para a UPA. No dia seguinte, a UPA me mandou para o SUDS para fazer uma transfusão de sangue, que eu nunca fiz, e fazer uma endoscopia, para saber o que é que tinha no estômago.
E eu não sentia nada, até então não sentia nada, absolutamente nada. E quando fizeram a endoscopia, apareceu um tumor do tamanho de uma mão papaya no meu estômago. E aí fizeram a biópsia. Fiquei lá 9 dias, não tomei sangue, fui para casa aguardar o resultado. Dia 29 de agosto, o hospital me chama para me internar dia 2 de setembro. E dia 2 de setembro eu fui. E a cirurgia no dia 4. Cheguei lá, fui falar com o Dr. Rui, o chefe da equipe de cirúrgica. E ele falou para mim o seguinte: seu Pedro, o senhor vai ter que fazer uma cirurgia muito séria. Vai ter que tirar todo o seu estômago. Tá bom, doutor, tá ótimo, né? Tá bom, fazer o quê, né? Tem que fazer, vamos fazer. Ele falou assim: o senhor é corajoso. Eu falei: eu não tenho medo de nada. Eu falei: eu não tenho medo de nada. Nada nessa vida, meu irmão, me faz medo, me assusta, nada. E aí, meu querido, quando eu cheguei na mesa, olha, eu quero que você preste atenção numa coisa. Lembre sempre, quando a igreja aqui entrou em oração, eu agradeço o pastor e os irmãos que oraram por mim. A hora que eu cheguei para fazer a cirurgia, para tomar anestesia geral, o diabo foi lá e colocou o dedinho. O anestesista que ia me dar anestesia saiu para outra emergência e mandaram o outro. E esse outro chegou e falou para mim o seguinte: o senhor sabe o que o senhor veio fazer aqui? Eu falei: sei, vim fazer uma cirurgia. Ele falou: não, primeiro o senhor vai tomar um contraste para saber se o senhor pode tomar essa anestesia. Eu vou entubar o senhor. O senhor tem dente mole na boca? Eu falei: tem um aqui que é morto, né? O senhor pode acordar sem ele, se o senhor acordar. O diabo lá... Imagina só, queridos, você recebe uma notícia que você tem um tumor maligno no estômago. E vão tirar o seu estômago. E aí vem o anestesista e fala algo nesse tom para você. E aí? Eu só olhei para ele e falei assim: tudo bem, filho, Jesus está no comando. Eu falei para ele desse jeito: Jesus está no comando da minha vida. Se eu morrer, eu vou para o céu. E se eu não morrer, Jesus vai me dar vida, e vida com abundância. Aí fui para a cirurgia. Quando eu voltei da anestesia, o médico estava do meu lado, o doutor Rui, e ele falou assim: Pedro, você vai ficar com essa sonda no mínimo 20 dias. Aquela tromba de elefante enfiada pelo nariz, me alimentando por ela. Uma maquininha ligada, eu já há 4 dias sem comer, e aquela maquininha lá soltando um pinguinho assim, tico, 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 e eu com fome. Falei: tá bom, doutor. Fiquei ali um dia na UTI. Normalmente. Me mandaram para o quarto, eu fui para o quarto, e aquela maquininha do meu lado ali fazendo barulho. Tico, tico, e eu com fome. A doutora Ana chegou aqui, fez a cirurgia, e eu falei: doutor, eu estou com muita fome. Ela falou: mas o senhor não pode comer. O senhor não tem estômago mais. O senhor não tem estômago, o senhor não tem vesícula e o senhor não tem o baço. Foi tirado tudo. Então a sua alimentação agora é pela sonda. Falei: doutor, até quando? Ela falou: vai levar um tempo para o senhor recuperar disso. Falei: meu Jesus. Falei: mas tá bom. No dia seguinte ela chegou e falou: seu Pedro, o senhor está com a sonda, nós vamos tirar da máquina e o senhor vai ficar com a sonda, só que o senhor vai se alimentar pela sua boca, mas devagarinho, para que não haja rejeição do seu estômago. Eu falei: tá bom. Então vai vir comida aí? Ela falou: vai, gelatina. Meu Deus.
Um homem que está acostumado a comer a vida inteira feijão, arroz, carne, rubacão, né? Costela de porco, costela de boi. Comer gelatina, cuscuz de milho, não sei quantos aqui conhecem. Aí eu falei, tá bom, doutora, mas gelatina não sustenta. Ela falou, mas o seu estômago não aceita. Eu falei, doutora, vocês têm que testar para saber se eu não, porque eu estou com fome. Tá bom. Nós vamos, aí mandou lá um migalzinho de aveia bem ralinho, né? Eu mandei para dentro, né? Depois veio um potinho de suplemento assim, para mim, mandei para dentro, né? Veio um copo de café com leite, né? E 4 biscoitinhos, eu mandei para dentro. Ela chegou à noite e falou assim, seu Pedro, o senhor se alimentou bem? Me alimentei, doutora. O que veio eu comi. Aí ela falou assim, o senhor não está sentindo nada? Falei, não. Era para sentir? Não está doendo? Não. Eu quero até mostrar para os irmãos. Dá licença, olha aqui, ó. A brincadeira aqui. Olha o corte aí. Eu falei, não, está tudo bem. Eu falei, doutora, eu quero comer. Eu estou com fome. Ela falou assim, eu vou mudar a sua alimentação, mas o senhor vai ter que ter muito cuidado. Tá bom. Aí mandaram um arrozinho, imaginei eu com a sonda, pelo nariz, um arrozinho e um peitinho de frango cozido, fatiado, bonitinho, eu mandei para dentro. Ela chegou no dia seguinte e falou assim, seu Pedro, e aí? O senhor está bem? Eu falei, estou otimamente bem. Jesus está no comando de tudo, doutora. E eu já andando no hospital com essa sonda, orando pelas pessoas. Aí ela disse, mas seu Pedro, o senhor não está no seu quarto? Não, eu vim orar por essa pessoa, porque ela está precisando de oração. Tá bom. Eu falei, doutora, tira essa sonda. Mas não pode, seu Pedro, porque se tirar e seu estômago rejeitar a alimentação, não vai estar para pôr ela de volta. Eu falei, não tem problema. Mas tira isso aqui, que eu não aguento mais isso aqui. Foram 4 dias depois da cirurgia, tiraram a sonda, né? Aí foi uma beleza, aí foi maravilha. Tudo que vinha eu comia. Tudo que vinha eu mandava bem para dentro, né? Vai devagar, seu Pedro. A única coisa que eu tive dificuldade, mas até hoje eu ainda estou tendo, é água. Porque a água é pesada. Você vai tomar água, ela desce de uma vez. Ela é pesada, desce de uma vez. Então você precisa ter cuidado. Mas suco, comida. Eu estava sentado na mesa dele, cadê o irmão que está lá comigo? Falei para ele, eu não tenho estômago, mas eu como tudo. O que vocês comerem, eu comi também. E não senti nada. Esse, meus queridos, é o Deus das nossas vidas. É o Deus que nós servimos. Um Deus poderoso que pode todas as coisas. Eu posso ouvir um glória a Deus bem forte? Aplauda o Senhor. Tudo bem. 4 dias depois me chega lá uma ordem para eu descer, fazer uma sonografia computadorizada e tomar um contraste. Esse contraste, queridos, para vocês entenderem, só pode tomar quem vai fazer a cirurgia antes da anestesia, para saber se você pode ou não ser anestesiado completamente. E eu fui, cheguei lá, entrei numa máquina falante lá, né? Falando comigo, tal. Respira, prende, solta, pau, tal. De repente eles vêm e trocam aquela agulha que estava aqui na minha veia por uma mais grossa. Enfio um produto lá, né? Aí me liberaram, eu fui para o quarto. 10 minutos depois que eu cheguei no quarto, entrei numa geladeira. De dentro para fora. Gelou, eu comecei a tremer, não segurava de pé, os dentes não paravam de bater, igual a Catitu, não sei se alguém que conhece, batendo os dentes lá, e chegaram com uma correria no hospital, e chegaram lá, me enrolaram, me aqueceram, me deram outros medicamentos. 20 minutos depois eu estava bem. Aí chega o chefão, ele estava de folga, no dia do contraste. Ele chegou no dia seguinte e falou assim, ei, seu Pedro está aqui ainda? Vocês não mandaram o seu Pedro para casa?
Elas falaram, eram 2 médicas. Não, doutor, não mandamos ainda não, porque ele está aguardando aí o resultado do contraste. Contraste? Que negócio de contraste? Ele tomou contraste antes da cirurgia. Não, doutor, veio uma ordem. Olha o que o diabo faz. O diabo, não contente, criou essa situação para me tirar a vida, para tirar a minha vida. Ele falou assim, não, vocês são loucas. Quem que mandou aplicar o contraste nele? Ah, veio uma ordem da diretoria. Ele falou, eu sou a diretoria, e eu não mandei. Vocês não mataram esse homem, porque ele é muito forte. Eu falei, não, quem é forte é Jesus na minha vida. Falei para ele desse jeito, quem é forte, doutor, não sou eu, é Jesus que está comigo, porque eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Usei o texto bíblico para eles. Ele falou assim, chamou os alunos, ele é o professor da medicina, ele tinha um monte de alunos, médicos reformados, né? Ele chamou para a sala uns 15 e foi explicar a minha situação, a minha cirurgia e o porquê que eu não podia ter tomado contraste. Tá. Aí ele disse, tá bom, fala o seguinte, manda esse homem para casa. Ela falou, doutor, tem ainda, o resultado não chegou. A hora que chegar esse resultado, manda esse homem para casa. Seu Pedro, o senhor gosta de picanha? Eu falei, gosto. Ele falou, vou almoçar picanha. Falei, tirando uma da minha cara, né? Aí bateu um papo comigo e falou assim, eu gostei muito do senhor. Foi saindo, voltou e falou assim, o senhor gosta de moqueca? Eu falei, gosto, vou jantar moqueca. Seu Pedro, eu já fiz esse tipo de cirurgia várias vezes. Tem um amigo meu que ele come churrasco e não sente nada, e o senhor está curado. Eu falei, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu falei, Jesus, vocês tiraram um estômago ruim, uma vesícula que não funcionava, um pâncreas também que não funcionava, e Jesus me deu tudo novo. E agora eu vou para casa com vida nova, uma nova vida em Cristo Jesus. Aleluia. Então creia, meu irmão. Muitas das vezes Satanás tenta desanimar você, para você entrar em desespero, e às vezes até morre. Nunca tenha medo de nada. Eu não sei o que é que você está passando. Eu não sei o que você precisa. Mas uma coisa eu sei. Existe um Deus Todo-Poderoso que está com você. E Ele diz para você, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo quanto quiser, e vos será feito, de João capítulo 15, versículo 7, e esse é o meu testemunho, e eu agradeço mais uma vez, amém, por essa rica oportunidade que o Senhor me concedeu, e essa igreja me concedeu. Amém. Obrigado, Deus abençoe. Tá? Deus abençoe. Uma salva de palmas ao Senhor, para o seu Pedro, vida do Gabes. Amém, meus irmãos. Queria chamar o pastor Arnaldo aqui. Nós vamos agora para o momento de expressar a nossa gratidão aos nossos irmãos. A gente mandou um vídeo falando para você se você deseja entregar um presente, uma carta, mas o foco aqui desse momento agora é você expressar a sua gratidão para uma pessoa, alguém aqui da casa. Não precisa necessariamente dar um presente se você não trouxe, mas às vezes um abraço, palavras, um olhar, uma oração, é uma forma também da gente expressar a nossa gratidão. Então a gente vai encerrar o culto agora, o pastor Arnaldo vai encerrar orando, mas a gente vai deixar esse momento livre para a gente trocar os presentes, para a gente se abraçar e você expressar agora de maneira física aos nossos irmãos aqui da nossa comunidade. Amém? Amém, pastor? Amém. Obrigado. Fica em pé, família. Meu Deus, quantos testemunhos tão bonitos de agradecimento e de quantas coisas preciosas que Deus está fazendo, não é? Eu sei que Deus já, Ele fez coisas com você. Ele já fez coisa com você. Eu sei que se a gente dá o microfone, você também tem sua vida para contar aqui, né? A gente vai ter que fazer uma vigília depois, né? Mas que Deus continue te abençoando, que Deus continue te prosperando e te levando a outros níveis
não, nesse entendimento. E não perca essa sensibilidade com o Espírito de Deus, porque, sabe, o casa e tudo isso que nós estamos vivendo domingo após domingo, é muito precioso, é muito precioso. Eu e a minha esposa, né, somos gratos a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito esse ano. Que não foi um ano fácil, foi um ano muito desafiador, muito, mas como a Mari falou, nós somos esticados. E se Deus estica a liderança, tenha certeza que para baixo todo mundo será esticado também, viu? Então se prepare, sim, que vem um 2024 doido. Você sabe que Deus é de nos colocar ponta cabeça, né? Mas é para nosso crescimento e para que Deus seja glorificado através da minha vida e da tua vida. Amém? Você acredita nisso? Você acredita? Amém.